E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Francisco, do que você acha dessa transferência que o povo faz para a equipe que é prestigiosa do país. Eles se sentem representados. E aí eu olhei, tem um psicólogo que deu nome para isso. É um fenômeno de você fazer uma transferência. Se o país ele é vitorioso, você se sente parcialmente vitorioso também. Essa questão da transferência e também da projeção é algo muito, digamos, muito fácil de ser acessível para o ser humano. Você vê um filme, você já compra aquele drama. Você vê um esporte, você já compra um lado, aquela tensão. Às vezes você acabou de ligar a TV, o time tá perdendo, você simpatiza com o cara, quer que ele vença, né? Você nem sabe qual é a história, mas né, você entra nisso, né? Você vai ver um drama no teatro, você compra aquela história. Então é interessante, porque isso é uma tendência do ser humano de conseguir projetar os seus dramas, né, suas questões, nisso que está acontecendo diante dele. Eu acho que é um modo que a gente tem de construção de empatia. Empatia é esse reconhecimento do eu no outro. Então eu acho que é uma capacidade que o ser humano tem de conseguir entender a narrativa de um espetáculo, por exemplo, no caso esportivo, e você conseguir relacionar a sua história com aquilo que está acontecendo. A vitória, o esforço, o adversário, o clima de tensão. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não consegue alívio para as nossas tensões no dia a dia. Isso é um problema. Então, quando a gente está diante de um espetáculo desse, a gente consegue atingir esse alívio. A gente consegue atingir essa realização que a gente não consegue ter no dia a dia, né? Tinha até um psicanalista, se eu não me engano, quem pensou isso foi o William Reich, e ele dizia que a curva de tensão do cinema é semelhante à curva de tensão do coito. Vai aumentando a excitação, entra na excitação, você tem o gozo e aí abaixa. O cinema vai aumentando a tensão, tem o clímax e abaixa a tensão, né? Não acaba do nada, tem um descansa, a excitação abaixa. E acho que no esporte é a mesma coisa. Então é esse clima que vai subindo, e muitas vezes a gente não tem esse gozo, a gente não consegue atingir esse alívio, esse desestresse. Muitas vezes a gente é interrompido ali. Por isso muita frustração. Então quando você liga a televisão, quando você vai ao estádio ver, é garantia de que aquilo vai ter um fim. Alguém vai vencer. Talvez você se frustre, claro. Mas se não houver essa possibilidade, não há tensão e não há o gozo. Porque a gente falou bastante sobre o mal-estar, né? A gente tem falado sobre sociedades opressivas. Então, se existe um mal-estar... Outro dia a gente estava conversando aqui, você falou assim, mas que importa se 10 pessoas de um time correm contra 10 do outro e ganham outro do outro? Que importa? Se for pensar racionalmente, não importa. Porque você nem conhece aquelas pessoas, é tudo contratado, é tudo pago, a gente que ganha salários milionários, é tudo fake, é tudo falso. Mas existe esse fenômeno, e esse fenômeno é real. É um fenômeno em que a pessoa faz uma transferência danada e cria um alívio. Então, mesmo aquela cena sendo toda falsa, mas ela cria um alívio, e não é um alívio individual, é um alívio coletivo, ela presta um bem para a coletividade. Ela presta um serviço. Não sei se é um bem, porque sempre vai ter um time ganhando e outro perdendo, né? Alguém vai sair mão da história. Mas ela presta um serviço. E aí, nesse filme, mostra ainda dentro de uma narrativa interessante, que é um político pegando uma nação detonada, que é a África do Sul, que vem de um apartheid, de uma opressão danada. O negro está sendo oprimido por 50 anos, sistematicamente. Ele tem uma visão e fala assim, não, em vez de o oprimido se tornar o opressor, que é o que a gente já falou várias vezes isso daí, né? Porque, na verdade, os negros estavam sendo oprimidos. Qual que era a característica normal? O negro entrar no poder, tira todas as terras dos brancos, coloca todo mundo na cadeia e inverte essas leis aí para eles serem os oprimidos. Tanto que a família do Matt Damon achava que isso ia acontecer. Não, e os negros quando eles viram a aposta, né? Quando tem aquela reunião também lá que eles vão decidir sobre as questões dos esportes em geral, a ideia é, tira todos esses brancos da cena, tira todo mundo da cena. E aí o cara não. O cara, de forma talvez conciliadora, visionária, fala, não, vamos aproveitar o esporte do branco, porque o rugby era o esporte do branco, os negros não sabiam nem as regras. Tá que nem nós, porque nós não sabemos as regras. Né? E simplesmente vamos fazer esse esporte virar um guarda-chuva grande e vamos pôr os negros debaixo dele também. E vamos conciliar, porque afinal de contas, se a gente não fizer essa conciliação, a gente é capaz de fazer mal a muita gente, porque quem tem as terras são os brancos. Quem tem o dinheiro são os brancos. Os meios de produção estão nos brancos. As armas militares estão na mão dos brancos. A gente só tem quantidade de pessoas. Vai ser um monte de gente negra virando bucha de canhão. Não, espera aí.
vamos conciliar. E aí ele pegou essa ideia que é quase uma metáfora, que é um esporte nacional, e vamos expandir lá. Não parece uma sacada e tanto? Uma sacada política e visionária até? É interessante, né? Porque esse filme ele mostra o Mandela como um cara do cálculo político mesmo. Quando ele tá no cálculo, a mulher ela fala, por que você gasta tanto tempo com essas minorias, né, que são os brancos? Ele fala isso que você acabou de falar, né? Que eles controlam a economia e o exército. Simples assim. Por esses dois motivos, né, razoáveis, né? Por isso que eu gasto tempo com eles, né? Mas eu acho que é uma sacada, né? Porque assim, o Mandela, ele entendeu que se ele não mostrasse, estava todo mundo no mesmo barco, sendo uma mesma nação, a junção nunca iria acontecer de fato. A superação do trauma, né? A superação do apartheid. Isso nunca ia acontecer. Claro que assim, a superação legalmente aconteceu, mas esse trauma de falar, não, agora é minha vez. Então é interessante isso. Tem um negro que vai, um presidente negro que vai lá, que era tratado como inferior a vida inteira e cumprimenta os jogadores brancos, né, que provavelmente eram na época todos racistas, que não gostavam do movimento que ele, né? Tanto que eles se negam um momento a cantar a canção do Mandela. E é interessante também porque isso é absorvido por eles, né? Pelos jogadores brancos, principalmente pelo Matt Damon, que é o capitão. Quando no final o repórter pergunta, e aí, você venceu com a força de 62 mil espectadores, que eram todos brancos, que tinham dinheiro para estar no estádio. E aí ele fala, não, eu venci com a força dos 40 e poucos milhões de sul-africanos. Então, um modo de você integrar. Então é legal isso. Porque no esporte, o que importa é a sua habilidade. Não importa a sua cor, sua raça, seu gênero, sua nacionalidade. O que importa é a sua habilidade. Então é aquele momento que parece que o que importa é aquela virtude esportiva sendo exercida naquele momento. Então é um modo de você driblar isso. E falar, África, olhe pra cá. Nós estamos representados nesse time.